Ela venceu. Mas o que veio depois foi muito mais difícil do que a batalha. A cidade estava salva. Os inimigos recuavam. Tudo parecia finalmente em paz. Mas dentro dela, algo tinha mudado. Porque existem vitórias que não trazem alívio, só silêncio e a consciência de que nada volta a ser como antes. Olá, eu sou a Anice e hoje nós teremos mais um capítulo do livro O Quarto Crescente, de Ana Cristina Vargas, ditado pelo espírito José Antônio. A cidade retornava ao domínio dos andaluzes. Restabelecia-se a ordem e a paz, mas as marcas da luta e das mortes eram visíveis em cada metro de chão, em cada olhar humano ou animal, no fundo iluminado pelo temor. Do alto da muralha, Laila observava serenamente a partida dos invasores. Muitos guerreiros comemoravam eufóricos a vitória. Outros traziam no rosto a expressão do mais puro cansaço. Arrastavam-se como se cumprissem um dos castigos de Hércules. Parecia que o mundo lhes pesava sobre as costas. Ela, no entanto, olhava a cidade e os invasores em retirada. Nenhum dos dois era mais o mesmo. Nada voltaria a ser como havia sido no passado. O tempo era implacável, modificava, transformava, construía e destruía. Possivelmente, fosse uma das poucas forças da natureza que não conhecesse a inércia. O tempo deveria ser uma das coisas escondidas na caixa de Pandora, que, uma vez libertado, ninguém jamais conseguiu recolher de volta. Talvez ele tenha sido o primeiro a fugir. Não, não. A criação do tempo é anterior ao mito de Pandora. Pensava e constatava a jovem, em meio ao rebuliço do final da batalha. A seu lado, Kieran analisava-lhe as reações com interesse. Pela natural exuberância do caráter de Laila, não esperava como comemoração apenas aquela serena contemplação de vitória. Quando for encontrado, no acampamento, seus olhos brilhavam, irradiavam alegria. Eram olhos vitoriosos, brilhantes como estrelas. Teria ela se arrependido? Ou sofria pela derrota imposta aos invasores? Era um fato comum a empatia com o perdedor, pois desperta piedade. Mas ela não parecia sofrer. Estava de fato serena, calma, altiva, como uma nobre dama vistoriando os preparativos de uma festa bem organizada, onde não faltava sequer um mínimo detalhe. Bem, e então, era o que desejava? Era o que precisava ser feito, respondeu Laila sucinta. Sim, eu sei, mas foi você quem planejou cada etapa, embora poucos saibam. Isso não altera o fato de que, para os que sabem, essa vitória lhe pertence. Como se sente? Em paz. Paz? Sim. Pensei que desejasse comemorar, que ficasse exultante, satisfeita. Eu também. E teria ficado em outros tempos. Eu olhava os invasores partindo e a cidade e pensava que nenhum dos dois era mais o mesmo. Eu também não sou mais a mesma jovem que foi criada com extremo afeto e tolerante proteção masculina. Eu fiz o que fiz porque era necessário, não só para mim, mas também para os outros. Alguém tinha que realizar esse trabalho. Quis Alá que fosse eu o instrumento de sua ação. Está feito. Mas, sem mais Kieran, descobri a tempo que o ódio não é bom hóspede. Não o quero morando em mim. Felizmente, ele esvaiu-se com meu suor, transpirou de meu íntimo e se desfez. Vê aqueles homens em fuga, lá embaixo? Pois bem, eles o levam consigo. Convivi todos esses dias com eles. Foi tempo suficiente para reconhecê-los de uma formação moral inferior. Odiá-los,
seria como odiar um ataque de insetos ou uma praga de qualquer outro tipo. Absoluta perda de tempo, inútil, um rebaixamento e acréscimo de tortura. Basta a ausência daqueles que amo para suportar. Basta-me a incerteza de meu próprio destino. Não preciso acrescentar a ele o fardo pesado e incômodo do ódio. E a alegria de horas atrás. Era por mim mesma, por ter sido capaz de realizar o que era necessário e o que me propus a fazer. Todos os dias eu me lembrava das pessoas que dependiam de minhas ações. Creia, o dever foi meu lenitivo contra a loucura. A nota de solidão na voz dela era quase palpável. Kieran continha um anseio de abraçá-la, cortá-la, fazer-lhe promessas e juras de amor e felicidade. Ouvindo-a falar, tão serena, tão fria e racional, sentiu-se um jovem tolo apaixonado. Sabia que nada do que gostaria de fazer poderia se realizar facilmente, e a atitude dela era prudente. Lutar contra os homens era mais rápido e menos doloroso do que lutar contra as ideias dos homens, essas monstruosas carcereiras da alma. Homens são seres circunscritos, materiais. Ideias são o oposto. Um inimigo material ferido está fora de batalha. Uma ideia atacada leva muito tempo até ser de fato erradicada e sofrer transformação. É um monstro invasor que se reproduz. Quando pensamos morto, eis que ressuscita. Apenas dormia em cantos escuros de almas ainda ignorantes. E a batalha recomeça. Enfrentá-lo exige reconhecer que há vitórias na derrota, que é preciso saber perder para ganhar. As futuras gerações reconhecem o fruto da luta do homem do presente com as ideias humanas vigentes, com sua cultura, e nem sempre sabem reconhecer que ele foi gerado com sangue e lágrimas daqueles que ousaram ser livres e fazer de suas vidas anônimas alavancas do progresso. A tarefa de viver e fazer o necessário no campo do avanço das ideias, muitas vezes, é o de promover o escândalo. Ninguém melhor do que Kieran para saber que, como todo ser humano, Layla também tinha seus momentos de fraqueza, suas carências, que ela escondia sob a máscara da ira. A mal falada e incompreendida agressividade era sua fonte de coragem para lutar e não se entregar à autopiedade ou à tristeza desmensurada, crendo-se vítima impotente, fonte de muitos de nós, por abrigar equivocadas noções ensinadas pelas religiões sobre esse sentimento. Sufocam, desprezam, sentindo culpa e adoecendo, o que é parte de nossa natureza, feita amorosa e sabiamente por Deus. Usar bem é sinônimo de conhecer e disciplinar, de uma cultura por demais discriminatória da condição feminina. Entendeu que ela, de fato, superara o ódio contra seus agressores e a admirou-a, mas compreendeu que aquele era o momento de silenciar. Acompanhando o olhar da jovem perdido no infinito, a razão o advertiu para que se colocasse no lugar dela. Ele comemorava a vitória porque tinha uma manhã previsível, e a batalha fora apenas uma etapa. Havia para o que voltar. Com Layla, o olhar cravado no infinito, distante, era significativo. Seu amanhã era uma absoluta incerteza. A batalha fora tudo, não uma parte. Layla, me escute. Sei que seu irmão a ama e tem uma visão diferente sobre... Meu irmão tem uma cidade destroçada para reerguer, feridos a quem acudir. Enfim, ele tem muito a fazer. Sim, mas... A verdade, Kieran, é que vivi em uma redoma de cristal por muitos anos e uma pedra a quebrou. Não vivo mais sozinha, isolada e protegida. A ilusão se desfez. Conheço as leis. Sei que Karim precisará dar o exemplo para conquistar a confiança e a lealdade desse povo ferido. Como disse, 1 ou 2 contra o mundo. É um doce sonho. Apenas isso. O plano de casar-me com meu querido primo naufragou. Ele está morto. Pobre amigo.
Jamais imaginei que ele me amasse até o sacrifício, mas amava. Por favor, não falemos do que se passou entre nós. Por quê? Pare, pediu Laila calma. Sua voz era um sussurro. Há palavras que não devem ser ditas. É melhor para nós que elas fiquem guardadas. Sabemos que, especialmente para nós, a lei é cruel. Os muçulmanos aceitam a conversão. Lembrou que Eram baixinho. Aquele era um assunto que não poderia ser ouvido. Sim, é verdade. Mas ela seria de coração, pelas razões que deve ser, ou seria por mim? Eu não sou razão para que mude suas crenças, assim como você não é razão para que eu faça o mesmo. A hipocrisia é um terreno movediço demais para que sobre ele se construa algo. Não, não faça isso. Eu não aceitaria. Ao contrário do que pensa, esse proceder não iria nos unir, mas sim separar. Pense em sua família, na minha família. Além do mais, nos falta, ou melhor, me falta tempo. A conversão não se faz da noite para o dia. Mas você seria minha noiva. Laila piscou várias vezes, elevou o olhar ao céu para afastar teimosas lágrimas que lhe enchiam os olhos. Por favor, Kiran, não insista. Se pensa que eu não sofro, saiba que esse é o momento de mais intensa dor que experimento desde que essa loucura toda se abateu sobre minha vida. Acho que faz parte da natureza feminina aliar a suprema dor e o supremo prazer no mesmo instante. Fugaz instante. Não peça minhas lágrimas como prova. A vida deu-me o direito de nada provar. Um estranho direito, mas é meu. Ela o deu a vultos importantes. É uma honra, sabe? Sócrates, Jesus e provavelmente uma legião anônima de mulheres por toda a terra devem ter usufruído desse privilégio de nada provar a seu favor. Você está sendo dura, muito dura. Como um diamante, eu espero. É assim que sobreviverei. Caso contrário, serei esmagada por mim mesma. Ilusão, piedade e sonhos de ventura fácil são vãos. Agarrar-me a eles seria me dependurar em uma teia de aranha. Prefiro as cordas que ferem as mãos e fazem calos. São reais. Prometa-me então apenas uma coisa. Que irá me procurar sempre que necessitar. Não importa o que seja, nem quando. Esse é um pedido que lhe faço por toda a vida que nos resta. Promete? Um sorriso triste iluminou o belo rosto da altiva filha de Algazim. Um sim murmurado, mas pleno de carinho, soou como música aos ouvidos de Kiran. Saber que ela aceitava sua ajuda era um lenitivo, com sabor amargo, mas ainda assim dava-lhe algum conforto. Outra coisa, você, para todos os efeitos, é um guerreiro do meu exército. Assim, deverá retornar comigo a Córdoba. Quero que permaneça como tal pelo tempo que desejar para decidir o rumo de sua vida. Vou hospedá-la em minha casa. Ninguém ficará sabendo. Como guerreiro, também receberá a parte da recompensa que fez por merecer. Por favor, não decida nada às pressas. Não é bom. Kiran, chamou um soldado mercenário que se aproximava, interrompendo o diálogo. O califa mandou chamá-lo. Laila virou o rosto, ajeitando a faixa de tecido, ocultando a face do olhar curioso do soldado. Boatos corriam entre a tropa de mercenários de que o novo guerreiro era um renegado muçulmano, por ter uma deformidade ou doença na boca. Por isso, usava o turbante à moda dos beduínos. Mas admiravam-se pela coragem e ousadia de haver se infiltrado entre os africanos. O sumiço e o reaparecimento antes da batalha diziam a todos que fora o homem enviado. O episódio da escrava do califa vendida ao sultão não era sequer comentado. A mulher devia ter morrido nas mãos dos invasores e ponto final na sua história. Voltarei,
Aguarde, falou Kieran, dirigindo-se a Layla. O meneio afirmativo foi o que recebeu como resposta. Encontrou Jamal e Karim reunidos em íntima e alegre conversação. Vim participar da comemoração, anunciou Kieran após os cumprimentos de praxe. Merecida comemoração, retrucou Karim, indicando-lhe que se acomodasse junto a eles. E minha irmã? Está com seu exército, não está? Infelizmente, nesse momento, não podemos, sob pena de estragar seu disfarce, trazê-la para participar conosco. O que é uma injustiça, lembrou Kieran. Sabemos que devemos à inteligência e à coragem de Layla essa vitória e a paz para os andaluzes por mais algum tempo. Não acredito que os africanos desistam. A paz para os andaluzes é um bem raro, argumentou Jamal. Mas tem razão, Kieran. Layla merece ser compensada por seu sacrifício por nós. E será, não tenha dúvida. Acabo de ter meu pedido de casamento aceito por Karim Algazin. Ela será minha esposa em poucos dias. Kieran sentiu como se levasse um soco na altura do estômago. Uma dor profunda nas entranhas o feriu ao ouvir a notícia. Empalideceu, sentiu que suava frio, e a voz emudeceu. Tinha que dizer qualquer palavra, mas nenhuma lhe vinha aos lábios. Um vazio total se abatera sobre sua mente. Está se sentindo mal, Kieran? Foi ferido na luta? Indagou Karim, preocupado com o choque estampado no rosto do cristão. Jamal não se surpreendeu. A reação violenta apenas vinha comprovar sua desconfiança de que o mercenário cristão nutria uma paixão secreta por Layla. Calmamente, ofereceu um copo com água a Karim, a fim de que auxiliasse na recuperação de Kieran. A gente acredita que vencer resolve tudo, mas às vezes vencer só mostra quem você se tornou no caminho. E essa talvez seja a parte mais difícil, seguir em frente, sem carregar o que te destrói por dentro. Se isso faz sentido para você, me diz aqui o que você precisou deixar para trás para continuar. E se você quer desenvolver esse tipo de consciência antes que seja tarde, fica por aqui. Até o próximo vídeo.